Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre atualidades. Para você que vai prestar o concurso público, acompanhe as últimas notícias sobre política nacional e internacional, economia brasileira e questões ambientais e de sustentabilidade. Fique por dentro dos principais acontecimentos que impactam a nossa sociedade. Eu sou Cleusa Passos, estou aqui para falar um pouquinho para você que presta concurso, é concurseiro de carreira. Então, estarei falando sobre política nacional e internacional. Apenas algumas dicas. Bom, na política nacional, nós temos o Congresso Nacional. Então, acompanhe o dia a dia do Congresso Nacional, as discussões e votações de projetos de leis que afetam a vida do cidadão. Se não dá para você acompanhar pela TV, vá no site, dá uma olhadinha, veja o que é expressivo, veja o que não é. As eleições, você também tem que ficar por dentro das notícias sobre o processo eleitoral, sobre os candidatos e as propostas que irão moldar o futuro do país. E a reforma política. Leia, assista vídeos sobre debate sobre mudanças no sistema político brasileiro, visando maior transparência e representatividade. Gente, esses debates que eu estou falando não são esses debates políticos, não. São debates que estão acontecendo lá no Congresso, lá no Senado, no dia a dia ali, o que os políticos estão discutindo. Não preste atenção no que a rede social fala, mas sim o que está sendo falado lá dentro do Senado, dentro do Congresso. E aí a gente tem sobre a economia brasileira. Então, nós temos que ter 3 tópicos entendidos. Então, você tem que acompanhar a evolução dos índices de inflação e seus impactos no poder aquisitivo da população. Então, o que é a inflação? Quais os impactos que ela traz para a população brasileira? Depois, a gente tem, eu coloquei o crescimento econômico, mas é em terceiro lugar, que são indicadores e análises sobre o desempenho da economia brasileira e suas perspectivas de desenvolvimento. Então, como está? Quais são esses indicadores, essas análises? O que é o PIB? Tudo isso você tem que estudar, né? Dar uma lida, entender um pouquinho. E aí a gente vê que tem o mercado de trabalho. O que está falando sobre o desemprego, a taxa de desemprego, como que está acontecendo, a geração de empregos, a política pública voltada para o mercado de trabalho, o que está sendo feito. E aí a gente vem para as questões ambientais, é claro. Nas questões ambientais, o desmatamento. As notícias sobre a preservação e degradação de florestas com foco na Amazônia e seus impactos. Não é ficar assistindo vídeos sobre Lula, sobre Bolsonaro, nada disso não, gente. É analisar mesmo o que está acontecendo com o desmatamento, o que está sendo feito agora com esses incêndios que acontecem. Então, quais são as notícias sobre a preservação, sobre a degradação das florestas? Sempre o foco na Amazônia e seus impactos. Depois a gente tem a energia renovável. Quais são os avanços e desafios no desenvolvimento de fontes de energia limpa e sustentável no Brasil? Dá uma procurada, dá uma pesquisada. Quais são as energias renováveis que estão aqui no Brasil? Então, tenta buscar, porque às vezes só no fato de estudar que a gente vai descobrir tanta coisa que acontece no país e a gente não sabe. Temos a energia eólica, nós temos essas energias limpas que tanto são faladas hoje, e você tem que dar uma lida a respeito. Políticas ambientais. Então, debates e propostas sobre a legislação, medidas governamentais para a proteção do meio ambiente, o que está sendo feito? E as mudanças climáticas. Quais os impactos das alterações climáticas no país e iniciativa de mitigação e adaptação? Então, nessas mudanças climáticas, o que acontece? Como que o governo vê a questão de adaptação das pessoas, né?
o frio, se tem muito frio, frio intenso, calor intenso. O que são feitos para isso? Quais são as atitudes, as ações? E a política internacional? Nós temos os organismos internacionais, que são as notícias sobre a atuação de instituições como a ONU, né? FMI, o Banco Mundial no cenário global. E aí a gente tem a geopolítica. Na geopolítica, análise sobre as relações entre países, conflitos e alianças que moldam a dinâmica mundial. A diplomacia, que é a cobertura de visitas, acordos, negociações entre líderes e nações. Às vezes a gente fica assim, presta atenção ali na TV, que chegou um político, foi recebido, a gente vê toda essa parte bonita, né, da cerimônia, mas dificilmente nós tentamos descobrir o que aquela pessoa importante veio fazer no país. O que o nosso presidente foi fazer em outro país? Quais são os acordos que foram fechados? Né? Então, essa cobertura de visitas, acordos e negociações. E aí nós temos os conflitos, informações sobre as guerras, as crises humanitárias, tensões internacionais, né? Então, o que você está ouvindo falar sobre tensão internacional? Às vezes um presidente vai falar sobre uma crise que está acontecendo, uma guerra que está acontecendo lá, faz um efeito. Que efeito é esse? É um efeito dominó? Que tipo de efeito traz para o Brasil quando o presidente fala ou quando silencia? Então, tudo isso aconteceu no Brasil ultimamente porque nós tivemos a questão da Venezuela, as eleições de lá, e vários países do mundo colocaram a respeito, contra ou a favor. E aqui no Brasil, como que foi isso? As questões das guerras, como o Brasil hoje tem uma visão, como tinha essa visão no início da guerra, como que é? Temos que dar uma lida para, na hora da prova, conseguir entender aquela questão. Bom, agora nós vamos falar da economia global. E a gente vai começar dentro da economia global com o PIB mundial, que é o Produto Interno Bruto. É um indicador econômico fundamental que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em todos os países do mundo durante um determinado período. Geralmente um ano é esse período. É como se fosse um retrato da saúde econômica global, mostrando quanto a economia mundial está produzindo e crescendo. Bom, gente, o crescimento econômico ocorre quando o PIB de um país ou da economia global aumenta ao longo do tempo. Isso significa que a produção de bens e serviços está se expandindo, gerando mais empregos e renda para a população. A recessão econômica é um período de contração econômica, caracterizado por 2 trimestres consecutivos de queda do PIB. Durante uma recessão, a produção diminui, o desemprego aumenta e a atividade econômica em geral se desacelera. Então, presta bastante atenção no que é recessão econômica. Então, sempre você vai entender que é um período de contração econômica, em 2 trimestres consecutivos da queda do PIB. Bom, então só para você entender, países como os Estados Unidos, China e países da União Europeia são considerados países-chave, gente, na economia global, pois suas decisões e políticas econômicas têm um impacto significativo no PIB mundial. E quando a gente trata das taxas de juros, políticas monetárias adotadas por bancos centrais, são os valores cobrados pelas instituições financeiras para emprestar dinheiro. Quando os bancos centrais aumentam as taxas de juros, o crédito fica mais caro, o que pode desacelerar a economia. Mas, por outro lado,
a redução das taxas de juros estimula o consumo e os investimentos. E aí, quando a gente fala de inflação global, a gente fala de níveis de inflação e seu impacto nos preços. Então, a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços. A inflação elevada, ela pode desvalorizar a moeda, corroer o poder de compra da população e prejudicar a economia. E aí, a gente vem com o comércio exterior, exportações, importações, balança comercial. E aí, a gente sabe que o PIB mundial em crescimento, ele cresce, indica que a economia global está se expandindo e que os países estão produzindo mais bens e serviços. Quando o PIB mundial em recessão, é uma queda no PIB mundial, sinaliza uma recessão global, ou seja, uma contração de atividades econômicas em escala mundial. Nas taxas de juros e crescimento, as taxas de juros são uma ferramenta utilizada pelos bancos centrais para controlar a inflação e estimular ou desacelerar a economia. Já a inflação e crescimento, a inflação elevada pode prejudicar o crescimento econômico, pois reduz o poder de compra da população e aumenta a incerteza. Tanto é, né, gente, que a pandemia de Covid causou uma das maiores recessões globais da história, levando à queda do PIB mundial em 2020. As medidas de isolamento social, as interrupções nas cadeias de suprimento afetaram severamente a produção e o comércio. E quais são os fatores, gente, que influenciam o PIB mundial? A política monetária, quer dizer, as decisões dos bancos centrais sobre as taxas de juros influenciam o custo do crédito, em consequência, a atividade econômica. Também tem a política fiscal, que são as decisões dos governos sobre gasto público, impostos também afetam o PIB. A inovação tecnológica também pode impulsionar o crescimento econômico, aumentando a produtividade e criando novos setores. Já os conflitos geopolíticos, que são conflitos e guerras, podem gerar incerteza e interromper as cadeias de suprimento, afetando negativamente a economia global. E também tem os choques externos, gente, que são eventos inesperados, como pandemias, desastres naturais e crises financeiras, podem causar volatilidade no PIB mundial. Então, em resumo, o PIB mundial é um indicador crucial para entender a saúde da economia global. Fatores como taxas de juros, inflação, políticas governamentais e eventos externos influenciam o crescimento e a desaceleração da economia mundial. Ao acompanhar o PIB e outros indicadores econômicos, é possível ter uma visão mais clara dos desafios e oportunidades que a economia geral enfrenta. O meio ambiente e sustentabilidade. A gente volta um pouquinho a falar sobre as energias limpas, que são avanços no desenvolvimento de fontes de energias renovável, como eólica, solar e hidrelétrica. Na economia circular, iniciativas para reduzir o desperdício e reutilizar recursos, visando uma cadeia produtiva mais sustentável. E a preservação ambiental, esforços para conservar ecossistemas, proteger a biodiversidade e mitigar os impactos da ação humana. E aí a tecnologia e inovação. A gente tem inteligência artificial, avanços e aplicações da IA, né, em diversas áreas como saúde, transporte e serviços. Internet das coisas, né, que é a conexão de dispositivos e objetos cotidianos, gerando dados e automatizando tarefas. E tecnologia disruptivas, novas tecnologias que transformam modelos de negócio e a forma como vivemos. E a inovação sustentável, que é soluções tecnológicas voltadas para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Tecnologia, movimentos sociais e saúde pública. Então, você vai acompanhar as mais recentes notícias e análises sobre
os principais temas que moldaram a nossa sociedade nos últimos tempos, desde avanços tecnológicos até movimentos sociais e questões de saúde pública. E a revolução da inteligência artificial, que são avanços impressionantes, né, gente? A IA tem evoluído rapidamente, revolucionando setores como transporte, saúde, segurança. E aí também temos o impacto na sociedade, embora traga muitos benefícios, a IA também levanta questões éticas e de emprego. E o futuro promissor com investimentos contínuos, a IA deve se tornar cada vez mais presente em nosso dia a dia. E aí a gente vai falar sobre o movimento ambiental global, que tem uma mobilização, que são manifestações em massa, que tem chamado a atenção para a crise climática, a pressão política, que ativistas fazem lobby por políticas públicas mais ambiciosas de proteção ambiental, e também tem as soluções inovadoras, novas tecnologias e modelos de negócios sustentáveis surgem para combater as mudanças climáticas. Aí nós temos pandemias e preparação global, né? Lições da Covid-19, a pandemia expôs a necessidade de sistemas de saúde mais robustos, condenação internacional, a vigilância epidemiológica, investimento em monitoramento e detecção precoce de doenças são essenciais. Pesquisa e inovação, desenvolvimento acelerado de vacinas mostrou o potencial da ciência para enfrentar desafios globais. E a cooperação global, né, gente? Parcerias internacionais são cruciais para garantir uma resposta eficaz a futuras pandemias. Aí nós temos movimentos de justiça social, a luta é pela igualdade, pela inclusão, pelos direitos humanos e pela justiça social. Aí nós temos as novas fronteiras da tecnologia, né, que são, na verdade, 4, a internet das coisas, computação quântica, realidade aumentada e veículos autônomos. Então, são as novas fronteiras dentro da tecnologia. E aí você vê objetos conectados transformando a forma como interagimos com o mundo dentro da internet das coisas. A computação quântica, né, gente, que é o processamento exponencialmente mais rápido, abrindo novas possibilidades. E a realidade aumentada, tecnologias imersivas, mudando a forma como percebemos e interagimos. E os veículos autônomos, a revolução da mobilidade com carros e drones. E aí, a gente dá uma olhadinha agora na transformação digital na economia. O comércio eletrônico, o crescimento exponencial das vendas online, né, gente? Como aumentou? Quem não gosta de fazer uma comprinha? O trabalho remoto, novas dinâmicas de emprego e produtividade. Fintech, que são serviços financeiros digitais e moedas virtuais. A automação, que é o impacto da inteligência artificial nos processos de negócios. E aí chegamos ao impacto das redes sociais. O alcance global, o fluxo de informações, engajamento cívico, desafios de privacidade. O que é isso? As redes sociais conectam pessoas em todo o mundo, encurtando distâncias. O fluxo de informações e o compartilhamento instantâneo de notícias e conteúdo transforma a forma como nos informamos. E o engajamento cívico, as redes sociais são uma plataforma para mobilização e ativismo social. E os desafios de privacidade, né, gente, que é o uso de dados pessoais, levanta preocupações sobre segurança e ética. Eu, como já disse, sou Cleusa Passos. Peço que, como você assistiu até aqui, esse é um trabalho de troca. Gostaria que você trocasse comigo o meu conhecimento em troca de uma curtida sua, de um bom dia lá no comentário, ou alguma pergunta, ou até algum vídeo que você gostaria que eu fizesse para você. Tá ok?